10 anos de casamento, e o meu marido nunca me tinha levado com ele a uma festa. Até que, no jantar de Natal da sua empresa, deixei todos os convidados estrangeiros de queixo caído ao falar fluentemente 8 idiomas. 10 anos. Se a vida de uma pessoa é uma peça de tecido, eu tinha cortado o pedaço mais belo e vibrante para cozer um grosso pano de cozinha para o homem chamado Duarte. Eu estava de pé em frente ao grande espelho oval, um espelho importado de Itália que o próprio Duarte tinha escolhido quando nos mudamos para esta vivenda na Lapa. No espelho, refletia-se uma mulher de 35 anos, com um rosto que ainda conservava traços delicados, mas com uns olhos turvos pela resignação. Usava um vestido de malha de cor bege, abaixo do joelho e de gola alta. Era o tipo de traje que o Duarte chamava de decente. Para mim, parecia mais uma mortalha que envolvia os últimos vestígios da minha vitalidade. A porta do quarto abriu-se de rompante, sem bater. Nunca se batia a porta nesta casa nos últimos 10 anos. Duarte entrou, trazendo consigo uma mistura do cheiro de um perfume caro e o aroma frio do tabaco. Olhou para mim, a sua vista percorrendo-me da cabeça aos pés, como um comerciante a avaliar mercadoria em saldo. Pensas ir ao jantar da empresa com esse trapo? A sua voz era grave, não alta, mas cada palavra cravava-se nos meus ouvidos como um espinho. Baixei a cabeça, ajeitando uma prega do vestido com a mão. Acho-o elegante e quente, murmurei. Elegante? Duarte soltou uma gargalhada zombeteira. Aproximou-se e ajustou-me a gola do vestido, mas o seu gesto foi tão brusco que pareceu que me queria estrangular. Não te diferencias em nada daquelas varinas de Alfama a quem saiu a lotaria. Faz o favor de te lembrares que esta noite o jantar é na Torre Vasco da Gama. Os convidados são todos sócios europeus, a elite. Se vens como enfeite, que ao menos sejas um enfeite decente. Não me deixes ficar em ridículo por me ter casado com uma salóia. Permaneci em silêncio, um silêncio que tinha aperfeiçoado ao longo de 3.650 dias. Eu não costumava ser assim. Aos 25 anos, tinha uma língua afiada, capaz de debater cara a cara com professores de linguística em 3 idiomas. Nunca soube o que significava a palavra submissão, mas 10 anos ao lado do Duarte tinham-me polido meticulosamente, podando os meus espinhos, desgastando as minhas arestas, transformando-me num seixo liso que ficava onde o pusessem. Lançou sobre a cômoda um convite com bordas douradas e um estojo comprido de veludo. Põe este colar. E lembra-te bem disto, Aurora. A tua única missão esta noite é sorrir, anuir e permanecer em silêncio. Acima de tudo, não abras a boca para dizer tolices. O teu inglês de tasca só serviria para que se rissem de mim. Não me faças passar vergonha. Virou-se e saiu, sem esperar a minha resposta. O som dos seus passos ressoou pesado na escada de madeira. Peguei no estojo de veludo. Dentro havia um deslumbrante colar de diamantes. Era precioso, mas gélido. Ele temia que o mundo exterior me fizesse mal. Por isso, encerrou-me nesta vivenda, cortando todos os meus laços com antigos amigos e colegas. Dizia que eu não sabia socializar, que o meu inglês era péssimo, por isso o melhor era que eu ficasse em casa a cuidar das refeições enquanto ele saía para batalhar e trazer dinheiro. Sorri com amargura, um sorriso torto no espelho. Duarte não sabia, ou fingia esquecer, que antes de ser a senhora Veiga, eu era a Aurora, a enciclopédia ambulante. Abri a gaveta mais baixa do armário, onde guardava sacos anti-umidade apertados. Tirei uma velha caixa de madeira com a tampa desgastada. Dentro não havia joias, mas o meu tesouro, o diploma de mestrado em linguística pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha. O certificado de intérprete de cabine de nível superior da União Europeia. Fotos com delegações diplomáticas do Japão, Rússia, Itália, e o meu gasto cartão de funcionária de uma ONG a qual tinha dedicado a minha juventude. Deslizei os meus dedos sobre as palavras em alemão do meu diploma com distinção.
Fazia 10 anos que não o usava. 10 anos a deixar que o pó do tempo cobrisse o meu intelecto em troca do título de esposa abnegada, pilar do lar. Duarte tinha me feito uma lavagem cerebral, inculcando-me a ideia de que era uma inútil, uma sustentada. Às vezes, eu mesma chegava a acreditar nisso, que não era mais do que uma dona de casa ignorante que precisava que o marido lhe desse dinheiro até para comprar um molho de salsa no supermercado. Mas, esta noite, ao ver o convite para um jantar com a participação do grupo HAG, um nome ilustre na indústria alemã, o meu coração deu um salto. HAG. Um nome que me recordava as noites em branco a traduzir manuais técnicos, os dias na cabine de interpretação, com as costas encharcadas de suor. Mas o espírito em êxtase. Guardei a caixa de madeira no seu lugar, empurrando-a bem para o fundo. Na escuridão, pus o colar de diamantes, pesava como uma argola. Apliquei um pouco de batom vermelho, um tom escuro, não demasiado chamativo, mas suficiente para ocultar os meus lábios pálidos. Duarte queria que eu fosse uma sombra discreta que lhe servisse de pano de fundo. Conceder-lhe-ia o seu desejo. Iria. Sentar-me-ia em silêncio como uma boneca numa vitrina, mas queria ver como o meu marido, o bem-sucedido empresário lisboeta, se desenrascava com os velhos lobos da Alemanha, habituado como estava aos truques de novo rico. Saí do quarto e fechei a porta com um estrondo. O som seco do trinco anunciou uma noite que não seria tranquila. O reluzente Mercedes classe S preto deslizava suavemente pelas ruas movimentadas de Lisboa nos últimos dias do ano. O ambiente natalício impregnava tudo. Luzes e enfeites brilhantes, gente a ir e vir a toda a pressa. Mas dentro do carro, o ar era denso, tão pesado como se uma tempestade se avizinhasse. Duarte conduzia, tamborilando os dedos no volante ao ritmo da música clássica que saía dos caros altifalantes. Não me olhava, com os olhos fixos na estrada, mas não deixava de me sermonear. Quando chegarmos, não te afastes do meu lado esquerdo. Quando eu apertar a mão a alguém, tu apenas inclinas a cabeça ligeiramente em sinal de cumprimento. Nem penses em estender a mão para os imitar. Telas ásperas e estão sempre a suar. Tirar-lhes-ias a vontade de tudo. Eu estava encolhida no assento do passageiro, com as mãos sobre os joelhos e a vista perdida na janela. As luzes da rua passavam velozes, como tristes estrelas cadentes. Lembro-me, respondi secamente. E outra coisa, daqui a pouco vem receber-nos a Beatriz. É a minha nova secretária, muito eficiente. Não me venhas com os ciúmes ridículos de mulher do campo. É uma pessoa com estudos, esteve no estrangeiro, tem modos civilizados, não é como as vizinhas da tua mãe. Beatriz. O nome foi pronunciado com um invulgar tom de respeito. Não a conhecia, mas o meu instinto de mulher dizia-me que não era uma simples subordinada. Nos extratos do cartão de crédito do Duarte, que tinha revisto às escondidas no mês passado, havia despesas estranhas em boutiques de luxo para mulher, lugares onde o Duarte nunca me tinha levado. O carro parou em frente à entrada principal da Torre Vasco da Gama. A opulência e o esplendor do arranha-céus eram avassaladores. Cavalheiros com fatos elegantes e damas com vaporosos vestidos de noite moviam-se como num bailado. Duarte desceu, ajustou o casaco do fato e contornou o carro para me abrir a porta. Um gesto galante, mas eu sabia que era puro teatro para a plateia. Estendeu-me a mão e eu pousei a minha sobre a sua. A sua mão estava fria e úmida. Lembra-te bem do que te disse, sibilou entre dentes, enquanto o seu sorriso para a multidão continuava radiante. Duarte, Duarte, já chegaste. Uma voz cantada surgiu de entre a multidão. Uma jovem, vibrante como uma rosa de veludo, aproximou-se. Usava um atrevido vestido vermelho vinho, com uma racha que deixava a descoberto umas pernas intermináveis e uma pele de porcelana. O seu cabelo ondulado e volumoso e o seu rosto maquilhado na perfeição. É a Beatriz,
disse ele. Deslizou para o lado do Duarte com total naturalidade e tirou-lhe um grão de pó invisível do ombro. Chegas 3 minutos atrasado. O Sr. Richter está à tua espera na sala VIP. Então, virou-se para me olhar. O seu olhar passou fugazmente sobre mim, detendo-se no meu vestido de malha bege com um vislumbre de zombaria dissimulada. Olá, Aurora. Que simples vens hoje. Pensei que eras a empregada e te tinhas enganado no carro. A frase, metade a brincar, metade a sério, foi acompanhada de uma risadinha. Duarte não mostrou qualquer intenção de me defender. Pelo contrário, riu-se com ela. A minha mulher é assim, habituada ao rústico. Compreende-a. Vá, entremos. Não vá o negócio escapar-nos. Dito isto, retirou a sua mão da minha para que Beatriz pudesse pegar-lhe no braço. Caminharam juntos, formando um par radiante e perfeito, como se eles fossem os verdadeiros anfitriões da festa. E eu, a esposa legítima, fui relegada para uns passos atrás, seguindo-os docilmente como uma criada. Uma amargura indescritível apertou-me a garganta. 10 anos da minha juventude, 10 anos a sacrificar a minha carreira, 10 anos em segundo plano para receber este desprezo público. Entramos no elevador. O espaço reduzido cheirava ao perfume enjoativo da Beatriz. Ela tagarelava, informando o Duarte sobre a situação, salpicando seu português com palavras em inglês pronunciadas com um sotaque pretensioso. Este deal é super importante. O Sr. Richter é muito tough. Temos de ser flexíveis. Eu encolhi-me num canto do elevador, ouvindo cada uma das suas palavras. Acordo, difícil, flexíveis. Palavras básicas cujo sotaque pronunciava mal. A sua entoação era enjoativa, mas Duarte assentia com aprovação, como se ouvisse um édito divino. Beatriz, tu és um craque. Ainda bem que te tenho a ti. O intérprete que contratei para hoje tem me preocupado. O miúdo acabou de sair da universidade. Tu tranquilo, Duarte. Estou eu aqui para dar apoio. O meu inglês é suficiente para socializar e para a parte técnica já está o intérprete. Além disso, o importante é a atitude, sabes? As portas do elevador abriram-se no último andar. Uma luz dourada e resplandecente inundou tudo. O tilintar das taças, a música suave, o murmúrio das conversas. Este era o mundo do Duarte, o mundo do qual sempre se tinha orgulhado e ao qual me tinha proibido de entrar. Virou-se e apontou para uma mesa redonda escondida atrás de uma grande coluna, longe do palco principal. Senta-te aí. É um sítio tranquilo, poderás comer à tua vontade. Não andes a vaguear e a incomodar os convidados. Chamo-te quando a festa acabar. Falou como se estivesse a dar uma ordem a uma menina traquinas. Olhei para a mesa vazia e solitária no canto e depois para a Beatriz, que se agarrava ao braço do Duarte enquanto se dirigiam para o centro da festa, onde as luzes brilhavam com mais intensidade. Sim, eu sei, respondi com uma calma surpreendente. Caminhei em direção a esse canto afastado e sentei-me. Mas os meus olhos não se pousaram no prato de comida. Antes, seguiram cada movimento do Duarte e da Beatriz. E, mais importante ainda, observava o grupo de estrangeiros que se encontrava na posição mais destacada. O homem alto, de cabelo grisalho e olhos azuis, tão afiados como os de um falcão, era Klaus Richter, o CEO da HAG. Ao seu lado, os seus sócios com rostos sérios. E vi como ele franzia o sobrolho com uma expressão de claro descontentamento enquanto olhava para o relógio. Um mau pressentimento, ou melhor, o cheiro de um desastre iminente atingiu-me em cheio. E, estranhamente, em vez de me preocupar com o meu marido, o sangue quente dentro de mim começou a ferver. Uma excitação semelhante à que senti no primeiro dia em que entrei numa cabine de interpretação. Da minha posição, era como uma espectadora no assento mais barato de um grande teatro, mas com a melhor vista panorâmica. A enorme sala estava luxuosamente decorada com flores frescas importadas e cascatas de candeeiros de cristal.
Mas por trás de todo esse brilho, uma tensão subterrânea ia aumentando. Pedi um copo de água. O empregado olhou para mim com pena, provavelmente pensando que eu era mesmo uma camponha perdida. Não me importei. Todos os meus sentidos estavam concentrados na mesa principal, no centro, onde uma negociação crucial estava prestes a desenrolar-se sob a aparência de um jantar informal. Duarte tentava desempenhar o seu papel de anfitrião. Falava sem parar, gesticulando em excesso. Falava em português, e o jovem intérprete, um rapaz com óculos de fundo de garrafa e a testa a brilhar de suor, esforçava-se por traduzir para alemão. Semicerrei os olhos. Logo nas primeiras frases de cortesia, notei o problema. Duarte disse: "Estamos muito honrados por recebê-lo. Esperamos que esta colaboração seja o começo de um crescimento exponencial para ambas as partes." O intérprete traduziu, hesitando. "Estamos muito contentes por vê-lo. Esperamos que a cooperação seja boa." Uma tradução pobre, desprovida da formalidade e das nuances de respeito necessárias ao falar com um sócio do calibre da HAG. Herr Richter franziu ligeiramente o sobrolho, mas anuiu com cortesia. Respondeu com uma frase longa, com voz grave e rápida, com o marcado sotaque de Hannover, considerada o berço do alemão mais puro. "Apreciamos a sua hospitalidade, mas vamos diretos ao assunto. O tempo urge, e ainda temos algumas dúvidas sobre a questão das patentes." O rosto do intérprete ficou sem cor. Virou-se para Duarte e balbuciou. Ele diz que agradece a hospitalidade. Quer falar de negócios. Diz que há um problema com a patente. Duarte parecia impaciente. Deu-lhe uma palmada no ombro. Traduz a letra. Pergunta-lhe qual é o problema exatamente, se já tínhamos acordado tudo. A conversa tornou-se desconexa e desajeitada. Beatriz, ao seu lado, tentava intercalar algumas frases em inglês, mas Herr Richter fez um gesto com a mão para lhe indicar que não era necessário. Queria negociar na sua língua materna para garantir a precisão absoluta dos termos legais. O ambiente tornou-se pesado, as gargalhadas e conversas ao redor pareceram diminuir, e todos os olhares começaram a centrar-se na mesa principal. As pessoas começaram a cochichar. O embaraço do Duarte e a impotência do jovem intérprete estavam a transformar uma cena elegante numa comédia barata. Vi Richter virar-se para sussurrar algo ao seu assistente em francês. Apurei o ouvido. Apesar da distância, graças ao sistema de som envolvente da sala, consegui entender fragmentos. Incroyable. Nenhuma preparação. Falta de respeito. Ele estava a subestimar a empresa do Duarte. E pior, estava a subestimar a capacidade dos profissionais portugueses. O sangue subiu-me à cara. Não por compaixão pelo Duarte, mas porque o meu orgulho profissional, o de alguém que já esteve no topo, estava a ser insultado. Então, o desastre materializou-se. Começaram a discutir os detalhes do contrato. Duarte, com a arrogância de quem está habituado a negócios obscuros, falava sem parar sobre partilhar os direitos de uso. Diz-lhe que vamos partilhar toda esta tecnologia com os nossos parceiros locais para otimizar os lucros. O intérprete, completamente perdido, traduziu o verbo partilhar por transferir, que implica ceder a propriedade. Wir werden die gesamte Technologie an unsere lokalen Partner übertragen. Vamos transferir toda a tecnologia para os nossos parceiros locais. Mal terminou a frase, o rosto de Herr Richter ficou vermelho de ira. Bateu na mesa com força, fazendo com que a taça de vinho se derramasse sobre a toalha imaculada. Was Übertragen? Isso é uma violação do contrato. Falamos em licenciar o uso, não em transferir a propriedade. Isto é um roubo. Toda a sala ficou num silêncio sepulcral. A música parou. Duarte empalideceu, com as mãos a tremer. Embora não entendesse o que ele dizia, a fúria era universalmente compreensível. Virou-se e gritou ao intérprete. O que é que ele disse? O que é que lhe traduziste?
O jovem intérprete à beira das lágrimas gaguejou. Eu traduzi o que me disseste. Ele diz que é um roubo e uma violação do contrato. Violar o quê? Eu faço negócios limpos. Rugiu Duarte, a suar em bica. Olhou à sua volta em busca de ajuda, mas só encontrou olhares de compaixão ou de malícia dissimulada. Beatriz estava paralisada, pálida como um fantasma, agarrando-se à sua cadeira. Herr Richter levantou-se de um salto, fazendo um sinal à sua comitiva para que recolhessem os documentos. Vamos embora. Não há mais nada a discutir aqui. Duarte, em pânico, precipitou-se para deter Richter, mas os seus guarda-costas impediram-no. A situação era crítica. Um contrato de 1.000 milhões estava prestes a esfumar-se, e o prestígio do Duarte e da sua empresa a ponto de ser enterrado ali mesmo, na Torre Vasco da Gama. No meu canto, pousei o copo de água sobre a mesa. Um clique suave, mas na minha mente ressoou como o martelo de um juiz. Levantei-me, ajustei a gola do meu vestido de malha rústico, arranjei o cabelo e comecei a caminhar. Não com a postura curvada e submissa da dona de casa Aurora dos últimos 10 anos. Era a postura de Aurora, a enciclopédia ambulante, costas direitas, cabeça erguida, olhar firme. Cada um dos meus passos ressoava rítmico e decidido sobre o chão de mármore. Atravessei a multidão que cochichava. As pessoas afastaram-se para me deixar passar, olhando-me com espanto. É a mulher do Duarte. O que vai fazer? Vai suplicar ou montar uma cena de ciúmes? Ignorei todos. Caminhei diretamente para Herr Richter, interpondo-me no seu caminho. Duarte viu-me com os olhos desorbitados de ira e pânico. Aurora, que estás a fazer? Volta para o teu sítio agora mesmo. Não venhas armar mais confusão. Desaparece. Beatriz também recuperou a compostura e guinchou. Aurora, estás louca? Sabes onde estás para vir fazer figura de parva? Não olhei para eles. Apenas encarei fixamente os afiados olhos azuis de Richter, que ardiam de fúria. Respirei fundo, sentindo o ar frio do climatizador encher os meus pulmões, despertando cada célula adormecida do meu cérebro. E então, falei. Não em português, nem no meu inglês de tasca. Falei em alemão. Um alemão perfeito, com sotaque de Hannover, grave, claro e cheio de autoridade. Geehrter Herr Richter, ich bitte Sie, sich einen Moment zu beruhigen. Es gab ein bedauerliches Missverständnis bei der Übersetzung. Estimado Sr. Richter, rogo-lhe que se acalme por um momento. Houve um lamentável mal-entendido na tradução. A minha frase foi como um balde de água fria sobre um incêndio florestal. Herr Richter parou de imediato. Toda a sala susteve a respiração. Duarte e Beatriz ficaram de boca aberta, com os olhos a ponto de lhe saírem das órbitas. O meu momento tinha chegado. Naquele instante, já não era a submissa dona de casa da Lapa. Ali estava eu, com as costas eretas, enfrentando o olhar cortante do homem mais poderoso da HAG. À minha volta, o tempo pareceu parar. O bulício da festa desapareceu, deixando apenas a minha intensa concentração e a do meu interlocutor. Herr Richter deteve a sua marcha, com as suas espessas sobrancelhas brancas franzidas. Observou-me com uma mistura de escrutínio e surpresa. Não esperava, neste país distante, numa festa tão caótica e pouco profissional, encontrar alguém que falasse o alemão puro de Hannover, a sua terra natal. Era esse alemão refinado, não contaminado, a linguagem da nobreza e da academia da qual sempre se sentira orgulhoso. Virou-se lentamente para me encarar. A sua voz, ainda tingida de frieza, mas um pouco menos áspera. Sie sprechen Deutsch. Und mit einem so reinen Akzent. Wer sind Sie? A senhora fala alemão? E com um sotaque tão puro. Quem é a senhora? Esbocei um sorriso. Um sorriso de protocolo perfeito que 10 anos antes tinha praticado milhares de vezes em frente ao espelho. Fiz uma leve inclinação.
uma reverência que seguia o protocolo diplomático europeu, não tão baixa a ponto de parecer servil, mas suficientemente profunda para mostrar respeito. Ich bin die Ehefrau von Herrn Veiga. Aber in diesem Moment bin ich hier als jemand, der den wahren Wert dieses Vertrags verstet und nicht wünscht, dass ein sprachlicher Fehler eine große Chance zunichte macht. Sou a esposa do Sr. Veiga, mas neste momento estou aqui como alguém que compreende o verdadeiro valor deste contrato e não deseja que um erro linguístico arruine uma grande oportunidade. Sem esperar que ele perguntasse mais, fui direta ao assunto, apontando para a pasta de documentos que jazia abandonada sobre a mesa. Der Dolmetscher hat das Wort Übertragung verwendet, was die Eigentumsrechte Übertragung bedeutet. Ich weiß jedoch, dass im ursprünglichen Entwurf, Klausel 4, Absatz 2, der Begriff Teilen verwendet wird, was teilen oder lizenzieren bedeutet. Mein Mann wollte sagen, dass wir die Technologie intern in unseren Tochtergesellschaften nutzen werden, die Produktion zu optimieren und dabei ihre Lizenzbestimmungen strikt einhalten. Wir hatten nie die Absicht, ihr geistiges Eigentum zu stellen. O intérprete usou a palavra Übertragung, que significa transferir a propriedade. No entanto, sei que no rascunho original, cláusula 4, parágrafo 2, o termo é teilen, que significa partilhar ou licenciar. O meu marido queria dizer que utilizaremos a tecnologia internamente nas nossas filiais para otimizar a produção, cumprindo estritamente com as suas regulações de licença. Nunca tivemos a intenção de roubar a sua propriedade intelectual. Richter ficou em silêncio. Olhou para mim fixamente, a sua expressão passando da suspeita ao espanto para finalmente deter-se numa discreta admiração. Virou-se para o seu assistente, que anuiu vigorosamente, confirmando que o que eu acabara de dizer era legalmente preciso. Às minhas costas, Duarte e Beatriz pareceram despertar do choque inicial. Duarte precipitou-se na minha direção, pálido como cera, o suor a escorrer-lhe pelo rosto e a borrar a ligeira maquilhagem que usava. Não entendia o que eu tinha dito, mas viu que Richter tinha parado, que a tensão diminuía, e pensou que eu estava a suplicar ou a fazer figura de parva. Agarrou-me no braço, apertando com tanta força que senti uma dor aguda. Que raio lhe estás a dizer? Queres humilhar-me ainda mais? Volta para o teu sítio. Não te ponhas a exibir o que não sabes. Beatriz também se meteu. A sua voz aguda e estridente quebrou a solenidade que eu acabara de criar. Aurora, não faças loucuras. O que sabes tu de contratos econômicos? Se disseres alguma asneira, podem processar-nos e arruinar-nos. Duarte, tira-a daqui. Eu trato do resto. Não me virei para os olhar. Senti apenas nojo da forma como tentavam afundar-me na lama, mesmo quando eu estava a salvar a pele da empresa deles. Soltei-me do aperto do Duarte com um movimento brusco e decidido que o fez cambalear para trás. Olhei diretamente nos olhos de Richter e continuei em alemão, com voz serena, como se os dois que gritavam às minhas costas não existissem. Entschuldigen Sie die Unterbrechung. Wie Sie sehen, ist die Situation etwas angespannt, aber ich versichere Ihnen, dass die Integrität dieses Vertrags gewährleistet ist. Desculpe a interrupção. Como pode ver, a situação é um pouco tensa, mas asseguro-lhe que a integridade deste contrato está garantida. Richter esboçou um meio sorriso. Era o sorriso de uma velha raposa que tinha entendido tudo. Ignorou Duarte. Aproximou-se novamente da mesa, puxou uma cadeira e fez-me um gesto para que me sentasse à sua frente. Nehmen Sie bitte Platz, gnädige Frau. Ich höre Ihnen zu. Tome assento, por favor, minha senhora. Eu ouço-a. O gesto de Richter foi como uma bofetada em pleno rosto para Duarte. Ficou petrificado, de boca aberta.
O seu sócio mais importante, aquele que acabara de estar prestes a ir-se embora, agora convidava respeitosamente a sua esposa, a quem ele considerava uma inútil, a sentar-se na mesa de negociações. Sentei-me com uma postura serena e digna. Fazia 10 anos que não me sentia assim. A sensação de estar no lugar a que pertencia, a sensação de ser guiada pelo meu intelecto. Dei uma vista de olhos ao grosso contrato sobre a mesa. As palavras, as complexas cláusulas legais, apareciam diante dos meus olhos, tão familiares como velhos amigos. O jogo tinha acabado de começar, e desta vez era eu quem dava as cartas. Duarte não se resignava. A falsa vaidade de um homem machista estava a ser gravemente ameaçada. Não podia aceitar ser posto de parte na sua própria festa, e menos ainda que a salvadora da situação fosse a sua esposa sustentada. Aproximou-se bruscamente com a intenção de me pôr a mão no ombro para me obrigar a levantar. Ia usar a sua autoridade de marido para me submeter ali mesmo. Aurora, proíbo-te, levanta-te agora mesmo. Este não é lugar para as mulheres se meterem nos negócios. Vai para casa já. A sua voz foi um sibilo suficientemente alto para que os que estavam ao redor o ouvissem. A multidão começou a cochichar mais alto. Beatriz, ao seu lado, atirou mais lenha para a fogueira. Aurora, não irrites mais o Duarte. Vai-te embora. Isto é areia demais para a tua caminhoneta. Respirei profundamente. A minha paciência tinha se esgotado. 10 anos de submissão eram mais do que suficientes. Hoje, aqui, poria fim a esta farsa de família feliz. Virei-me bruscamente, o meu olhar aceso fixo no rosto do Duarte. Cala-te. 3 palavras curtas, afiadas como uma faca sobre mármore. A minha voz ressoou clara e firme, em português, deixando Duarte e Beatriz atônitos. Duarte pareceu congelar. A sua mão, a meio caminho, parou no ar. Nunca em 10 anos me tinha ouvido levantar-lhe a voz, e muito menos gritar-lhe em público. Se queres perder este contrato, se queres que amanhã a tua empresa esteja na bancarrota, afogada em dívidas e a ser o motivo de chacota do mundo empresarial, continua a falar. Mas se queres conservar o pouco orgulho que te resta, fecha a boca e afasta-te. Não me faças repetir. A autoridade que emanava de mim fez com que Duarte recuasse. Olhou para mim como para uma desconhecida. O dócil canário engaiolado tinha se transformado de repente numa fênix, e o seu calor aterrorizava-o. Balbuciou, tentando dizer algo, mas as palavras não lhe saíam. Não lhe dei oportunidade de reagir. Voltei-me para Richter, mudando instantaneamente para alemão, com uma viragem de 180 graus na minha atitude, que se tornou profissional e espantosamente tranquila. Lassen Sie uns über die technischen Details sprechen, Herr Richter. Ich habe Ihre Bedenken bezüglich der Produktionskapazität der Fabrik in Porto gehört. Vamos falar dos detalhes técnicos, Herr Richter. Ouvi as suas preocupações sobre a capacidade de produção da fábrica no Porto. Comecei a analisar. Falei da cadeia de produção, da capacidade de rendimento, das normas ISO que a fábrica do Duarte aplicava ou pretendia aplicar. Estes conhecimentos não me tinham sido ensinados pelo Duarte. Tinha-os adquirido lendo em segredo os documentos que ele deixava espalhados pelo seu escritório em casa. A isso, somava-se a minha compreensão prévia dos processos industriais da minha época como intérprete para projetos de desenvolvimento. Apontei os pontos fortes que Duarte não sabia como apresentar e dissimulei habilmente os fracos com promessas de um plano de melhoria. Utilizei terminologia técnica com uma precisão absoluta. Caudal, rendimento, controlo de qualidade. Richter anuiu continuamente. Tirou uma caneta e começou a tomar notas na sua agenda. Interessante, ser interessante. Irmã hat mir das nisso klar erklärt. Interessante, muito interessante. O seu marido nunca me explicou isto com tanta clareza. Duarte, ao meu lado, parecia uma estátua com cara de idiota.
Não entendia o que eu dizia, mas via como a atitude de Richter mudava. Sabia que eu estava a conseguir o que toda a sua equipa não tinha conseguido fazer. Beatriz, por sua vez, tinha o rosto cinzento. Recuou lentamente, tentando passar despercebida. Eu controlava o jogo. Era como um maestro de orquestra, guiando as emoções e o pensamento do meu interlocutor à minha vontade. Cada palavra que pronunciava tinha o peso de 1000 quilos. Esta sensação de poder era maravilhosa. Compensava 10 anos vividos como um parasita, 10 anos de desprezo. Olhei de relance para Duarte. Estava a tremer, não de frio, mas de medo. Temia a verdade que se desdobrava diante dos seus olhos. A sua esposa, a quem sempre tinha rotulado de ignorante, era na realidade infinitamente mais competente do que ele, e a minha sombra crescia, engolindo o seu pequeno e patético ego. O ambiente na mesa de negociação foi aquecendo graças à minha intervenção. No entanto, nem todos na comitiva de Richter se deixaram convencer tão facilmente. À direita de Richter sentava-se Monsieur Dubois, o assessor principal de logística, um francês de meia-idade com olhos pequenos e um sorriso zombeteiro. Desde o início, tinha mantido uma atitude cética. Acreditava que eu era simplesmente uma esposa com sorte que tinha aprendido algum alemão algures, lançada como último recurso para salvar as aparências. Não acreditava que uma mulher, esposa de um diretor tão medíocre como Duarte, pudesse entender a fundo o sistema de transporte internacional. Justo quando Richter terminava de me elogiar, Dubois interveio bruscamente. Não usou o alemão nem o inglês. Usou o francês, falando à velocidade de uma metralhadora. Madame, tout ça sonne très bien, mas quem est-il du problème de congestion ao porte de Leixões? Les infrastructures sont un cauchemar. Comment pouvez-vous garantir que notre marchandise ne restera pas bloquée la pendant de semaines? Sans solution logistique, ce contrat ne vaut rien. Madame, tudo isso soa muito bem. Mas e o problema do congestionamento no Porto de Leixões? As infraestruturas dele são um pesadelo. Como pode garantir que a nossa mercadoria não ficará retida lá durante semanas? Sem uma solução logística, este contrato não vale nada. Ele usou deliberadamente jargão do setor do transporte marítimo, falando rápido e comendo as palavras, com a intenção de me pôr à prova. Queria ver-me em apuros. Queria ver-me obrigada a perguntar ao Duarte, que, tinha a certeza, também não entenderia nada. Queria desmascarar o que ele considerava a minha farsa. Duarte, ao meu lado, parecia desconcertado, não entendia uma palavra. Olhou para mim com ansiedade, o suor a brotar novamente na sua testa. Temia que eu tivesse ficado sem recursos. Mas Dubois enganava-se. Tinha escolhido o oponente errado. Não sabia que o francês era a minha segunda língua mais fluente depois do alemão. Tinha vivido em Paris durante 2 anos. Tinha trabalhado com as maiores empresas de transporte de Marsella. Virei-me para Dubois, olhando-o diretamente nos seus olhos pequenos com um sorriso ainda mais arrogante que o seu. Respondi de imediato, num francês fluente, com um sotaque parisiense perfeito até ao último detalhe. Monsieur Dubois, votre préoccupation concernant Leixões est tout à fait légitime. C'est un problème notoire. C'est précisément pour cette raison que nous ne passerons pas par Leixões. Monsieur Dubois, a sua preocupação com Leixões é totalmente legítima. É um problema notório. É precisamente por isso que não passaremos por Leixões. Dubois ficou gelado. Não esperava uma reação tão rápida. Continuei o meu ataque sem lhe dar tempo para se recuperar. Nous utiliserons le complexe portuaire de Sines-pour-les, navires mers de gros tonnage. Quant au transport intérieur, nous avons déjà un prêt, accord pour utiliser les corridors ferroviaires directs, évitant ainsi les embouteillages routiers aux accès de Lisbonne. De plus, nous appliquerons la procédure douanière du canal vert pour les marchandises prioritaires, réduisant les temps de dédouanement de 48 à 6 heures. Et ce que cela répond à votre question, monsieur.
Utilizaremos o complexo portuário de Sines para os navios-mãe de grande calado. Quanto ao transporte interior, já temos um pré-acordo para usar os corredores ferroviários diretos, evitando assim os engarrafamentos nas estradas de acesso a Lisboa. Além disso, aplicaremos o procedimento aduaneiro do Canal Verde para mercadoria prioritária, reduzindo o tempo de desalfandegamento de 48 para 6 horas. Isto responde à sua pergunta, monsieur. Falei de uma assentada, expondo cada solução com clareza e precisão. Não só traduzi, mas apresentei uma estratégia que tinha investigado em segredo ao ver que a empresa do Duarte era multada constantemente por atrasos nas entregas. Tinha tentado dar-lhe a minha opinião, mas cada vez que abria a boca sobre o trabalho, ele cortava-me. As mulheres não percebem nada destas coisas. Agora, esses conhecimentos que ele tinha desprezado eram a sua única salvação. O rosto de Dubois passou da arrogância ao mais profundo espanto. Ficou de boca aberta e a caneta caiu-lhe da mão. Virou-se para Richter, balbuciando. Chefe, cette dame connaît les routes mieux que moi. Chefe, esta senhora conhece as rotas melhor do que eu. Richter soltou uma gargalhada, uma risada franca que ressoou por toda a sala. Bateu palmas. Um aplauso sonoro dedicado apenas a mim. Bravo! Magnifique! Os que estavam ao redor, embora não entendessem o conteúdo da conversa, ao verem a reação da delegação alemã, começaram a aplaudir também. Os aplausos espalharam-se, crepitando como um aguaceiro. Ali estava eu, sentada no meio dos aplausos e da admiração, com uma calma estranha. Olhei para Duarte. Estava ali, mais pequeno e patético do que nunca. Olhava para mim como para um monstro. Nos seus olhos não havia gratidão, mas medo. Sabia que, a partir daquele momento, a gaiola de ouro da Lapa já não me poderia reter. A sala inteira parecia ter se convertido no meu palco pessoal. A admiração espalhou-se desde a mesa principal por todo o vasto espaço da Torre Vasco da Gama. Os convidados que antes me olhavam com pena, agora cochichavam, dirigindo-me olhares de curiosidade e respeito. Duarte continuava ali, pregado ao chão como uma estátua rachada. Não se atrevia a sentar-se nem a ir-se embora. Só podia observar com impotência como a esposa que tinha desprezado brilhava com luz própria, eclipsando por completo a sua diminuta sombra. Mas o desafio não tinha terminado. A HAG era uma multinacional, e os que acompanhavam Richter eram velhos lobos de todo o mundo. Depois de subjugar o francês Dubois, um homem corpulento com uma barba espessa, sentado em frente a Richter, tomou a palavra. Era Petrov, o representante russo encarregado do mercado energético e de matérias-primas. Petrov não andou com rodeios. Pousou o seu copo de vodka sobre a mesa com um golpe seco. Olhou para mim com olhos que pareciam brasas incandescentes e falou com voz grave em russo, um idioma forte e poderoso. Госпожа Аврора, вы хорошо говорите о логистике, но меня интересуют деньги. Мировая цена на нефть очень нестабильна. Как вы можете гарантировать, что стоимость топлива для транспортировки не съест нашу прибыль? Если цена на сырую нефть вырастет на 20% в следующем месяце, кто понесет эту разницу? Мы не примем этот риск. Senhora Aurora, fala muito bem de logística, mas a mim interessa-me o dinheiro. O preço mundial do petróleo é muito volátil. Como pode garantir que o custo do combustível para o transporte não devorará os nossos lucros? Se o preço do crude subir 20% no próximo mês, quem assumirá essa diferença? Não aceitaremos esse risco. A pergunta de Petrov ia direta à jugular financeira. Era um problema que deixava perplexas muitas empresas portuguesas em negociações internacionais, muitas vezes conduzindo a perdas massivas por não terem ferramentas de cobertura de preços. Duarte, ao ouvir o tom brusco de Petrov, empalideceu. Virou-se para mim, tentou dizer algo, mas conteve-se.
Lembrou-se do meu olhar cortante de antes e engoliu as suas palavras. Sorri com confiança e calma. Dirigi-me a Petrov e respondi-lhe num russo fluente, com um perfeito sotaque moscovita, enérgico, mas, ao mesmo tempo, agudo. Господин Petrov, ваше беспокойство вполне оправдано, но мы не любители, играющие на рынке. Мы уже подписали хеджинговые контракты для обеспечения цены на топливо с международными, финансовыми учреждениями на весь следующий квартал. Даже если цена на нефть поднимется на 30%, ваши транспортные расходы останутся фиксированными в соответствии с ценой, согласованной сегодня в этом контракте. Ваши риски равен нулю. Senhor Petrov. A sua preocupação é totalmente justificada, mas não somos amadores a jogar no mercado. Já assinamos contratos de cobertura para assegurar o preço do combustível com instituições financeiras internacionais para todo o próximo trimestre. Mesmo que o preço do petróleo suba 30%, o seu custo de transporte manter-se-á fixo segundo o preço acordado hoje neste contrato. O seu risco é zero. Petrov ficou atônito por um segundo e depois explodiu numa gargalhada estrondosa. Levantou o polegar e anuiu repetidamente. Очень хорошо. Женщина, которая разбирается в финансовых деривативах. Мне нравится ваш способ работы. Muito bem. Uma mulher que entende de derivados financeiros. Gosto da sua forma de trabalhar. Sem dar tempo para que a tensão se dissipasse, Tanaka-san, o assessor estratégico de mercado japonês, que tinha permanecido em silêncio a observar, ajustou os óculos. Era conhecido por ser meticuloso e reservado. Tanaka não perguntou sobre técnica ou dinheiro. Perguntou sobre cultura e pessoas, o fator-chave para entrar no mercado asiático. Falou em japonês com voz suave, mas firme. Aulolasan. HAG. Waton nan yajia eno jinchu wondei masga. Wanhwada najigai ga janghai ni naru koto o kenyen shiteimasu. Dois no kungesepin, gasono identity o shukotonak, yendi no shichani tonho sareru tameni wa, dono yona senryo tiansaremaska. Aurora-san, a HAG, quer expandir-se no Sudeste Asiático, mas tememos que as diferenças culturais sejam um obstáculo. Que estratégia propõe para que um produto industrial alemão se integre no mercado local sem perder a sua identidade? Era uma pergunta de filosofia empresarial. Uma resposta inadequada poderia soar vazia. Virei-me para Tanaka, inclinando a cabeça à maneira japonesa, com respeito. Tendon-san, riban no koto wazani aruyoni, koni ruteva koni juniedes. Sistatiwa. 2 o depinho, indida ni fambaisiru no dewanaku, yendi ni sihashita, 2 no soliu sion, o fambaishimasu. 2 si, no quilho de funlensareta yendi no enziniachimu o sonsetsi, bila no yendi no selfisugani, kansuru shani jishi o hoyonshimasu. Sorewa, se no jinshan todoitu no sencha no jinmisa no tumi hawase ni narimasu. Yashifuke dewanaku, teauhades. Tanaka-san, como diz o provérbio japonês, quando em Roma, se romano, não venderemos um produto alemão de forma rígida, venderemos uma solução alemã adaptada localmente. Criaremos uma equipa de engenheiros locais formados com a disciplina alemã, mas com um profundo conhecimento dos hábitos de consumo daqui. Será a combinação do espírito samurai e da precisão de um tanque alemão. Harmonia, não imposição. Ao ouvi-lo, os olhos de Tanaka brilharam por trás dos seus óculos. Juntou as mãos e devolveu-me a reverência. Um gesto pouco comum nos altivos empresários japoneses para com mulheres estrangeiras. Sutin lashi, anata no bidian wa, feichan nishen yuendes. Maravilhoso. A sua visão é muito profunda. Finalmente, o representante de Itália, Signor Romano, um homem elegante de cabelo ondulado, levantou a sua taça de vinho. Já não me pôs à prova. Olhou para mim com pura admiração. Signora Aurora,
Non ho mai visto nessuno cambiare lingua e mentalità culturali con tale fluidità. Lei è come un direttore d'orchestra che dirige una sinfonia di parole. È un onore per noi. Signora Aurora. Nunca vi ninguém mudar de idioma e de mentalidade cultural com tanta fluidez. A senhora é como um maestro a dirigir uma sinfonia de palavras. É uma honra para nós. Levantei o meu copo de água e respondi-lhe num italiano suave como o veludo. Grazie per i complimenti, signori. Le lingue sono ponti, e io sono solo una devota costruttrice de ponti. Obrigado pelo cumprimento, senhor. As línguas são pontes, e eu sou apenas uma devota construtora de pontes. A mesa explodiu em aplausos. Richter, Dubois, Petrov, Tanaka, Romano, 5 homens poderosos que representavam 5 grandes economias, olhavam para mim como para uma igual, até mesmo como para uma estrela. Olhei de relance para Duarte. Estava perdido entre os aplausos, sozinho e deslocado. Olhou para mim, mas nos seus olhos já não havia o desprezo habitual, mas um profundo desconcerto. Deu-se conta de que a gaiola que tinha construído com tanto esmero durante 10 anos, eu a tinha feito em pedaços com umas poucas frases. O jantar chegou ao fim, mas o desfecho foi completamente diferente do guião que Duarte tinha imaginado. Richter levantou-se e abotoou o botão do casaco. Fez um sinal ao seu assistente para que trouxesse o contrato oficial. Era o momento que decidiria a sobrevivência da empresa do Duarte, o momento que ele tinha esperado durante todo o ano. O assistente colocou a pasta de couro sobre a mesa e abriu-a na última página, onde esperavam as linhas para as assinaturas. Uma caneta Montblanc, preta e brilhante, descansava ao seu lado. Richter pegou na caneta, mas não assinou de imediato. Virou-se para me olhar com profundo respeito. Senhora Aurora, devo confessar-lhe algo. Antes deste jantar, a minha intenção era cancelar a colaboração. Não confiava na capacidade de gestão do seu marido e a falta de profissionalismo inicial reforçou essa decisão. As palavras diretas de Richter sobressaltaram. Duarte, ao seu lado, entrelaçava as mãos com as palmas encharcadas de suor. Beatriz, encolhida atrás dele, não se atrevia a levantar a vista. Richter continuou, a sua voz ressoando na sala. Mas a senhora mudou tudo. O seu conhecimento, a sua inteligência e o seu caráter convenceram-me. Assino este contrato não pela empresa do Sr. Veiga, mas porque confio em si. Acredito que com a sua participação, este projeto será um sucesso. Dito isto, assinou o contrato com um traço decidido. O som da caneta sobre o papel ouviu-se claramente no silêncio. Depois, deslizou a pasta na direção do Duarte. À sua vez, senhor diretor. Duarte aproximou-se. Deveria ter sido o momento mais glorioso da sua vida. Teriam-no fotografado a apertar a mão a um magnata alemão. A imprensa tê-lo-ia elogiado. Mas naquele momento parecia patético. Pegou na caneta com a mão trêmula. Sabia que a sua assinatura era uma mera formalidade, que o seu valor aos olhos do seu sócio era agora um 0 à esquerda. Assinavam por causa da sua mulher. Pela mulher que ele considerava uma inútil. Assinou com uma caligrafia desajeitada e trêmula, longe dos traços arrogantes e seguros de sempre. Mal largou a caneta. Os flashes dos fotógrafos que Duarte tinha contratado começaram a disparar. Mas, ironicamente, os objetivos não lhe apontavam a ele. Apontavam a mim e a Richter, que nos dávamos a mão. A foto da capa do dia seguinte seria a de uma mulher com um simples vestido de malha bege, de pé, com orgulho, ao lado de um magnata industrial alemão, com Duarte como uma sombra desfocada ao lado. Beatriz, vendo que tudo estava decidido, tentou salvar algo da sua imagem. Aproximou-se sorrateiramente de Richter com um sorriso industrial e estendeu-lhe a mão. Senhor Richter, sou a secretária pessoal do Duarte. Será um prazer assisti-lo no futuro.
Richter nem sequer a olhou. Virou-se e tirou do bolso um cartão de visita preto com bordas douradas. Entregou-mo com ambas as mãos. Senhora Aurora, este é o meu cartão pessoal. A HAG está à procura de um assessor estratégico para a região asiática. Não encontro ninguém mais adequado do que a senhora. Espero que considere a minha oferta. A remuneração estará à altura do seu talento. Asseguro-lhe que é um valor com o qual o seu marido não se atreveria a sonhar em toda a sua vida. Peguei no cartão. Pesava na minha mão, não pelo seu material, mas pelo peso da oportunidade, da liberdade. Obrigada, senhor. Considerarei seriamente, respondi. Duarte ficou petrificado. Ouviu cada palavra. Assessor estratégico, região asiática, um salário que nem nos seus sonhos. Essas palavras foram como marteladas contra o seu ego. Deu-se conta de que não só tinha perdido o controle sobre a sua esposa, mas que corria o risco de perder tudo para a mulher que tinha desprezado. A cerimônia de assinatura terminou. Os convidados deslocaram-se para a zona do coquetel para dançar e socializar. A música suave voltou a soar, mas para mim era o prelúdio de outra batalha, uma muito mais cruel. A batalha dentro da minha própria família. Duarte não esperou que os convidados se fossem embora. Agarrou-me bruscamente pelo pulso e arrastou-me para fora do salão principal, para um corredor deserto que conduzia ao parque de estacionamento. Vi a Beatriz a correr atrás. O som dos seus saltos a ressoar no chão, com o rosto transtornado. Num canto afastado, Duarte soltou-me com violência. As minhas costas chocaram contra a parede fria. Olhou para mim com os olhos injetados de sangue pelo álcool e pela raiva. A fúria contida durante horas finalmente explodiu. Muito bem. Aqui vem este número. O que queres provar? Que és mais esperta do que eu? Que sou um idiota que precisa que a mulher lhe salve o rabo para assinar um contrato? Gritou, cuspindo saliva. Não sentia qualquer gratidão. Na sua mente machista e egoísta, a minha ação não tinha sido para salvar a empresa, mas para o humilhar. Preferiria ter perdido o contrato a que a sua mulher brilhasse mais do que ele. Apoiei-me na parede, recolocando a manga que ele me tinha desalinhado. Olhei para ele com uma calma gélida. Pela primeira vez em 10 anos, olhei para ele sem medo, apenas com pena. Não é nenhum número. Fiz o necessário para salvar a tua empresa da bancarrota. Se eu não tivesse falado, achas que continuarias aqui a gritar-me? Cala-te! Duarte levantou a mão para me esbofetear, mas não me mexi. Levantei a cabeça e olhei-o diretamente nos olhos. O meu olhar, frio e decidido, deteve a sua mão no ar. Não se atreveu a bater. Tinha medo. Temia a mulher que tinha à sua frente. Bate, desafiei com voz grave e firme. Depois dessa bofetada, vais perder tudo. Rich tem-me em alta estima. O que achas que ele fará com o contrato recém-assinado se amanhã eu aparecer com um hematoma na cara? Duarte baixou a mão, a tremer, rangendo os dentes. Por quê? Por que é que me escondeste isto durante 10 anos? Fingiste ser parva, submissa? Para quê? Para esperar por hoje e apunhalar-me pelas costas? Não o escondi, sorri com amargura. Acontece que nunca perguntaste. Nunca te importou quem eu era, o que estudei, o que podia fazer. Só precisavas de uma boneca que soubesse cozinhar e ter filhos. Fechaste-me em casa, fizeste-me uma lavagem cerebral para que eu acreditasse que era uma inútil. Tinhas medo que eu fosse melhor do que tu, que a minha sombra te eclipsasse. A tua confiança foi construída sobre a minha insegurança. Por isso, me proibiste de socializar, me proibiste de trabalhar. Cada palavra era uma agulha que picava a sua consciência culpada. Recuou, com o rosto transtornado. Não esperava que eu tivesse desvendado a sua psique obscura há tanto tempo. Beatriz, vendo Duarte em desvantagem, tentou defendê-lo. Aurora, estás a ser muito dura. O Duarte preocupa-se contigo. Queria que vivesses confortavelmente, por isso te deixou em casa. Devias estar agradecida em vez de teres essa atitude.
Tu também te calas. Cortei-a, sem me dignar a olhá-la. Isto é, entre o meu marido e eu. Não é assunto de uma secretária que, além disso, é sua amante. Beatriz ficou sem palavras, com o rosto a arder ao ver o seu segredo revelado. Olhou para Duarte em busca de ajuda, mas ele estava demasiado ocupado a enfrentar os seus próprios medos. Abri a minha mala e tirei um envelope branco que tinha preparado em casa. Atirei-lhe. O envelope caiu ao chão entre nós os três. O que é isto? Perguntou Duarte com a voz rouca. O pedido de divórcio. Já o assinei. O mundo pareceu explodir. Duarte olhou para o envelope, depois para mim. Não conseguia acreditar no que ouvia. A sua esposa, submissa durante 10 anos, atrevia-se a pedir-lhe o divórcio. Estás louca? Quem pensas que és para me deixares? Se saíres da minha casa, de que vais viver? Vais comer pedras? Quem sou? Acabaste de ver na festa, esbocei um meio sorriso. E não vim hoje para te salvar a ti. Vim para recuperar o que é meu. Este palco é meu. E tu, a partir de agora, és o meu passado. Dito isto, virei-me e fui-me embora. Saí diretamente do hotel e apanhei um táxi. Não olhei para trás. Às minhas costas, os gritos do Duarte e os soluços da Beatriz desvaneciam-se até se dissolverem na noite brilhante de Lisboa. No táxi, abri a janela para que o vento noturno me desse na cara. Era frio, mas incrivelmente refrescante. Enchi os meus pulmões de ar, do ar da liberdade. 10 anos de cativeiro tinham terminado. A fênix, de verdade, tinha renascido das suas cinzas. Regressei à vivenda na Lapa passadas as 2 da madrugada. A grande casa estava mergulhada numa escuridão silenciosa, mas esse silêncio já não me assustava. Para mim, agora, era apenas uma paragem temporária antes de começar um novo capítulo. Não acendi a luz principal. Apenas a tênue luz do candeeiro de noite me guiou. Fui direto ao quarto, a cela que tinha aprisionado a minha juventude durante uma década. Tirei uma mala grande de cima do armário. O som das rodas sobre o chão de madeira era o som da despedida. Comecei a arrumar as minhas coisas. Não eram muitas. 10 anos como esposa de um rico, mas os meus bens pessoais reduziam-se a alguns conjuntos de roupa velha que Duarte me permitia usar. Os livros, noutros idiomas que comprava às escondidas e guardava debaixo da cama e, o mais importante, a caixa de madeira com os meus diplomas e certificados. A única prova de que uma vez vivi uma vida brilhante. Deixei tudo o que Duarte me tinha comprado. As joias caras que me obrigava a usar para aparentar, as malas de marca que nunca escolhi. Coloquei-os ordenadamente sobre a cômoda, como se devolvesse os adereços de um papel que me tinha cansado de interpretar. Na manhã seguinte, justo quando os primeiros raios de sol se coavam pela janela, o familiar rugido do motor de um carro soou na entrada. Duarte tinha voltado. Ouvi os seus passos apressados a subir a escada. A porta do quarto abriu-se de par em par. Duarte apareceu com um aspecto mais lamentável do que nunca. O casaco machucado, a camisa desabotoada, a gravata torta e os olhos avermelhados pela insônia e pelo álcool. Ao ver-me a fechar o fecho da mala, precipitou-se e agarrou-me na mão com a voz embargada pelo pânico. Aurora, que estás a fazer? Onde vais? Soltei-me da sua mão e continuei a minha tarefa com frieza. Onde vou não é da tua conta. O pedido de divórcio está sobre a mesa. Assina-o e vemo-nos no tribunal. Duarte olhou para mim estupefacto. Já não via submissão nem medo nos meus olhos, apenas um muro de gelo. Soube que desta vez não era uma ameaça. Ajoelhou-se e abraçou-me as pernas. O ato cobarde de um perdedor a tentar agarrar-se ao seu último vestígio de poder. Aurora, eu errei. Ontem estava bêbado, falei sem pensar. Perdoa-me. Estamos casados há 10 anos. Como vais deixar-me por uma tolice? Uma tolice? Ri com amargura. Chamas tolice ao desprezo, ao aprisionamento, à traição de 10 anos? Duarte levantou a vista com o rosto contorcido numa tentativa de parecer lastimoso.
Eu sei que errei, mas tudo o que faço é por esta família. Trabalho muito, tenho muita pressão. Por isso, às vezes, chego a casa e estou irritável. Tens de me entender. Olha, em toda a Lisboa não há ninguém que viva tão bem como tu, numa casa de luxo, com tudo feito, sem te preocupares com o dinheiro. Se me deixares, como vais sobreviver? Continuava com aquele tom condescendente, paternalista. Continuava a pensar que eu era um parasita incapaz de viver sem ele como hospedeiro. Não te preocupes comigo. Inclinei-me para o olhar com um olhar afiado. Richter ofereceu-me um cargo de assessora estratégica. O meu salário inicial é mais do que suficiente para comprar 10 vivendas como esta. Não preciso do teu dinheiro. Preciso de respeito, algo que tu nunca tiveste. Ao ouvir o nome de Richter, Duarte pareceu receber uma descarga elétrica. Soltou as minhas pernas e recuou, pálido como um morto. Deu-se conta de que eu já não era o pássaro engaiolado. Tinha voado alto, muito alto, a uma altura que ele não poderia alcançar, nem esticando o pescoço até o partir. Mudou de tática. Da súplica passou ao suborno. Aurora, se és tão boa, por que não ficas e me ajudas? A empresa está em apuros. O contrato com a HAG precisa de acompanhamento. Se ficares, faço-te vice-presidente. Dou-te ações. Despeço a Beatriz agora mesmo. Faço o que quiseres. Olhei para ele sentindo uma onda de náuseas. Estava disposto a vender a sua amante, a vender o seu orgulho, só para me reter a mim, a sua máquina de fazer dinheiro. É tarde demais, Duarte, disse, arrastando a mala em direção à porta. Quando mais precisei da tua proteção, juntaste-te a outros para me humilhar. Quando mais brilhei, sentiste inveja e quiseste afundar-me. Tu não me amas a mim, só te amas a ti mesmo e a tua empresa. Cuidarei muito bem dela, mas como representante da HAG, não como tua esposa. Saí do quarto, deixando Duarte sentado no chão, encolhido e patético como um trapo sujo. Ao descer para a sala, encontrei a Beatriz a rondar perto da porta. Seguramente tinha seguido o Duarte até aqui, para se inteirar da situação. Ao ver-me com a mala, um brilho de triunfo reluziu nos seus olhos, mas a sua boca fingiu amabilidade. Oh, Aurora! Onde vais? O Duarte está muito triste. Não ficas para o consolar? Parei e olhei-a diretamente na cara. Esta mulher, tão jovem e já com um coração tão retorcido, durante 3 anos não só tinha sido a amante do Duarte, mas também os seus olhos e ouvidos para me vigiar. Chegas mesmo a tempo, disse com calma. Entra. Tenho algo para te mostrar antes de me ir embora. Beatriz, perplexa mas curiosa, seguiu-me para a sala. Abri a minha mala, tirei um fino dossiê e atirei-o para cima da mesa de centro. Olha, Beatriz pegou nele e começou a folhear as páginas. O seu rosto mudou de cor, de rosado para branco e depois para um cinzento ceniciento. Eram extratos detalhados das suas despesas, as mensagens que enviava ao Duarte a informar sobre mim e até fotos suas com outro homem, um concorrente da empresa do Duarte. De onde tiraste isto? Gaguejou Beatriz, com as mãos a tremer, deixando cair o dossiê. Achas que por ser dona de casa estou cega e surda? Ri friamente. Achas que não sabia das vezes que me tirava as fotos no mercado para informar o Duarte de quanto me custava a salsa? Achas que não descobri a câmara que instalaste em segredo na sala para me vigiar? Aproximei-me dela, baixando a voz a um sussurro que lhe gelou o sangue. Eu sei de tudo. Sei que és uma infiltrada da concorrência para sabotar o Duarte. Sei que lhe estás a sacar dinheiro para manter esse teu amante. Guardei silêncio, esperando o momento oportuno, e esse momento é hoje. Justo nesse momento, Duarte desceu as escadas. Ouviu as minhas últimas palavras e olhou para Beatriz, estupefacto. O que diz a Aurora? Beatriz, tu és uma espia? Beatriz, em pânico, atirou-se aos pés do Duarte. Duarte, não acredites nela. Ela está a inventar tudo para nos separar. Eu amo-te.
A sério. Peguei num teste de ADN do dossiê e mostrei-o ao Duarte. A sério? E de quem é o filho que esperas? Segundo este resultado, estás de 8 semanas. Mas há 8 semanas, tu estavas em viagem de negócios na Alemanha. Duarte arrebatou o papel. Os seus olhos desorbitados ao ler o resultado. Soltou um rugido de dor, como uma besta ferida, e deu uma bofetada na Beatriz, que ressoou por toda a sala. Cabra, meteste-me os cornos. Mantive-te como uma rainha e atreves-te a trair-me. Beatriz caiu ao chão, cobrindo a cara enquanto chorava e suplicava. Duarte abalou-se sobre ela, batendo-lhe sem piedade. A cena caótica e tragicômica desenrolava-se na luxuosa sala. Os dois, que se tinham mancomunado para me pisar agora, destroçavam-se mutuamente como cães raivosos. Observei-os sem sentir a menor satisfação, apenas cansaço. Este era o lodaçal em que tinha estado presa durante 10 anos. Por sorte, tinha conseguido sair a tempo. Vocês vão resolvendo os vossos assuntos, disse em voz alta, por cima dos insultos do Duarte. Eu vou-me embora. E Duarte, cuida-te para quando tivermos de ir a tribunal. Calcularemos os bens comuns e as dívidas comuns de forma justa. Arrastei a minha mala em direção à porta. Atrás de mim, os choros, súplicas e insultos continuavam. A porta da vivenda fechou-se às minhas costas, encerrando o ruído, as mentiras e a tragédia. Mal tinha saído pelo portão da urbanização quando um monovolume travou a fundo à minha frente. A porta abriu-se e desceram uma mulher corpulenta com a cara coberta de maquilhagem e uma jovem vestida de forma chamativa. Eram a minha sogra, Graça, e a minha cunhada, Rita. Ao ver-me com a mala, Graça pôs as mãos nas ancas e começou a gritar no meio da rua. Ah, olha a fresca esta a tentar escapar. O Duarte disse-me que lhe pediste o divórcio e que ainda por cima montaste um escândalo na festa da empresa dele. Quem pensas que és? Rita, ao seu lado, levantou o queixo com ar desdenhoso. Onde vais? Se te vais embora, vais com a roupa que tens no corpo. O que levas nessa mala? Roubaste dinheiro ao meu irmão para fugires. Abre-a, que eu vou revistar. As duas abalançaram-se para me arrebatar a mala. Recuei, agarrando-me à pega com um olhar endurecido. Antes, respeitava-as por serem mais velhas, por serem a família do meu marido, e aguentava sempre as suas impertinências e os seus pedidos de dinheiro. Mas já não tinha de o fazer. Afastem-se, gritei. Não toquem nas minhas coisas. Graça ficou gelada por um instante, mas depois tornou-se mais agressiva. Atreves-te a gritar-me? Descarada. Desaparece da casa do meu filho agora mesmo, fora. Vou dizer ao Duarte para se divorciar de ti e te pôr na rua sem nada para morreres de fome. Isso, acrescentou Rita. Esta casa foi comprada pelo meu irmão com o suor do seu rosto. Tu és só uma sustentada. Não tens direito a levar nem um alfinete. Soltei uma gargalhada que as deixou perplexas. Pousei a mala no chão, abri o bolso exterior e tirei uma capa de plástico que continha um documento oficial. Levantei-a no ar, deixando que o sol brilhasse sobre ela. Olhem bem. O que é isto? Graça semicerrou os olhos. A escritura da propriedade. E então está em nome do meu filho. Engana-se, senhora, disse, articulando cada palavra. Abra bem os olhos e leia o nome do proprietário. Aurora Montes. E veja a data de aquisição. Ano de 2012. 2 anos antes de me casar com o seu filho. Graça e Rita pareceram fulminadas por um raio. Pegaram na escritura os seus olhos a devorar o nome do proprietário. Efetivamente, era o meu nome. E a data estava correta. Impossível, balbuciou Graça. De onde tiraste o dinheiro? Se era só uma intérprete de meia tigela. De meia tigela? Ri com desdém. Sabe que há 10 anos um dia de trabalho em cabine dava-me o que um operário ganhava num ano? Esta casa comprei-a com as minhas poupanças e com os lucros de uns investimentos na bolsa. Quando me casei com o Duarte, ele estava afogado em dívidas por um negócio falhado.
Deixei-o viver aqui para salvar a sua reputação. Nunca pus a casa em nome dele, nem a declarei como bem comum. Legalmente, é de minha propriedade exclusiva. Arrebatei-lhes a escritura e guardei-a cuidadosamente na minha mala. Portanto, quem tem de se ir embora daqui não sou eu, mas o seu filho e toda a sua família de aproveitadores. Dou ao Duarte uma semana para recolher as suas coisas e desaparecer da minha casa. Senão, chamarei um oficial de justiça e a polícia para o despejarem. O rosto de Graça ficou sem cor. Teve de se apoiar em Rita para não cair. Rita estava de boca aberta, sem palavras. Nunca imaginaram que a nora sustentada, que tanto tinham desprezado, era na realidade uma mulher abastada que tinha a faca e o queijo na mão. Chamei um segurança que patrulhava por perto. Por favor, convide estas duas senhoras a abandonar a zona da minha propriedade. Estão a perturbar a ordem pública e a incomodar os vizinhos. O segurança anuiu e aproximou-se de Graça. Por favor, minhas senhoras, vão-se embora. Não nos obriguem a tomar outras medidas. Arrastei a minha mala até a saída e entrei no táxi que me esperava. Pelo retrovisor, vi Graça sentada no chão, a chorar e a lamentar-se, enquanto Rita ligava ao Duarte, aterrorizada. A guerra pelo patrimônio tinha terminado antes de começar, porque eu sempre tive o as na manga mais poderoso, a minha independência e autonomia financeira. O táxi levou-me a um hotel de 5 estrelas no centro de Lisboa. Não o escolhi por esbanjamento, mas para me recordar do meu verdadeiro valor. Merecia desfrutar dos melhores serviços, viver no espaço mais distinto, algo que tinha negado a mim mesma durante 10 anos. Mal cheguei ao quarto, o meu telemóvel vibrou, um número desconhecido, da Alemanha. Respirei fundo e atendi. Sou a Aurora. Do outro lado, a voz grave e familiar de Richter, desta vez, falava em inglês, provavelmente por cortesia profissional internacional. Olá, Sra. Aurora, sou o Klaus Richter. Lamento se a incomodo a estas horas. Não se preocupe, senhor. Esperava a sua chamada. Excelente. A minha secretária acabou de lhe enviar o rascunho do contrato de trabalho para o seu e-mail. Estamos muito interessados em que aceite o cargo de assessora estratégica sênior para o Sudeste Asiático. A sua primeira tarefa será rever todo o processo de colaboração com os nossos parceiros em Portugal, a começar pela empresa do Sr. Veiga. Sorri. Richter era uma velha raposa. Não só me contratava pelo meu talento, mas queria usar-me como uma espada afiada para extirpar os tumores da sua rede de parceiros. E sabia que ninguém conhecia os meandros da empresa do Duarte melhor do que eu. Aceito, respondi com firmeza, mas tenho uma condição. Quero plenos poderes de decisão na auditoria e na gestão de infrações, sem importar quem seja o parceiro, incluindo a empresa do meu marido. Isso é exatamente o que esperava de si, Aurora. Preciso de transparência absoluta. Bem-vinda a HAG. Desliguei e deixei-me cair na cama fofa. Uma sensação de alívio a percorrer o meu corpo. Já estava feito. O meu futuro estava decidido. Um futuro brilhante e cheio de poder. Levantei-me e fui à casa de banho. Olhei-me ao espelho. O cabelo comprido, apanhado num rabo de cavalo, era aborrecido. O meu rosto, pálido e sem vida, precisava de uma mudança. Nessa tarde, fui ao cabeleireiro mais famoso da cidade. Pedi que me cortassem o cabelo e o substituíssem por um bob à altura dos ombros, pintado de um elegante castanho avelã. No espelho, vi uma mulher completamente diferente, sofisticada, moderna e cheia de energia. Depois, visitei as boutiques de luxo. Não escolhi vestidos sobrecarregados, mas fatos de corte impecável e blusas de seda suaves mas estruturadas, que transmitiam profissionalismo e autoridade. Comprei uns sapatos de salto alto de bico fino, a arma que me ajudaria a pisar com firmeza no mundo dos negócios. Quando voltei ao hotel, já não era a dona de casa Aurora de ontem. Era Aurora Montes, a assessora estratégica da HAG.
Estava pronta para a batalha de amanhã, uma batalha sem armas, mas que redefiniria o tabuleiro de jogo. Na segunda-feira de manhã, o ambiente no edifício de escritórios, onde se encontrava a empresa do Duarte, era mais sombrio do que o habitual. Os rumores sobre o escândalo no jantar de Natal tinham se espalhado por todo o meio empresarial de Lisboa. Os funcionários chegavam com caras de preocupação, cochichando sobre o incerto futuro da companhia. Às 9 em ponto, um carro de luxo da HAG parou em frente à entrada. O motorista abriu-me a porta e eu desci. Usava um fato de cor creme que realçava a minha figura e a minha pele, o meu cabelo curto, impecável. Na mão, uma pasta de couro com documentos. Atrás de mim, 2 assistentes alemães e um advogado em representação da HAG. Entramos diretamente no elevador e carregamos no botão do último piso. Quando as portas se abriram, a recepcionista viu-me e ficou de queixo caído. Gaguejou, tentando cumprimentar-me como sempre. Olá, Aurora. Mas a minha presença imponente deteve-a. Informe o diretor Duarte Veiga que a delegação da HAG chegou para tratar dos procedimentos de execução do contrato, disse com frieza. Sim, senhora. A recepcionista pegou no telefone, nervosa. Sem esperar que terminasse, fiz um sinal à minha equipa para que fôssemos diretamente para a sala de reuniões principal. Sabia que a essa hora o Duarte estava na reunião semanal com os chefes de departamento. Abri a porta da sala de um empurrão. O murmúrio do interior cessou de repente. Todos os olhares se cravaram na entrada. Duarte estava de pé, à frente da mesa, com um marcador na mão, a apontar para um quadro branco. Parecia abatido e esgotado. Beatriz estava sentada num canto, com a cara inchada, a tentar esconder um hematoma na bochecha com uma grossa camada de maquilhagem. Ao verem-me, ambos deram um salto, como se tivessem visto um fantasma. Aurora, o que fazes aqui? Perguntou Duarte com a voz rouca, mas a tentar manter um tom de autoridade. É uma reunião interna. Se não tens nada a fazer aqui, desaparece. Não, lhe respondi. Caminhei até a cadeira vazia à sua frente, o assento reservado para o parceiro estratégico. Pousei a minha pasta sobre a mesa com calma. Sentei-me, cruzei as pernas e reclinei-me confortavelmente. Não vim como sua esposa, senhor diretor. Enfatizei as 2 últimas palavras com ironia. Sou Aurora Montes, assessora estratégica sênior e representante plenipotenciária da HAG para o Sudeste Asiático. Fiz um sinal ao meu assistente para que colocasse o meu cartão de visita e a procuração assinada por Richter sobre a mesa, deslizando-os na direção do Duarte. Duarte pegou no papel com a mão trêmula. Leu-o uma e outra vez, como se não pudesse acreditar no que via. Os chefes de departamento à sua volta começaram a cochichar. Olhavam para mim com uma mistura de espanto e admiração. Tinham ouvido rumores de que eu tinha salvo a empresa, mas não esperavam que eu regressasse com semelhante poder. Impossível, murmurou Duarte. Como é que ele te pôde nomear tão depressa? Que tipo de bruxaria lhe fizeste? Competência, Duarte, respondi secamente. Algo que nunca quiseste reconhecer em mim. E agora, como representante da parte contratante, exijo que esta reunião se centre em auditar e rever a capacidade financeira da empresa associada. Auditoria, exclamou Beatriz com a voz embargada. Acabamos de fechar a auditoria anual. É tudo transparente. Se é transparente ou não, veremos em breve. Olhei fixamente para a Beatriz com um olhar afiado. Contratei uma das Big Four para uma auditoria independente. Já estão à espera no departamento de contabilidade. Espero que tenha todos os comprovativos preparados, especialmente as despesas de representação e viagens das quais a senhora se encarrega. Beatriz empalideceu e o seu lápis caiu-lhe da mão. Sabia perfeitamente a que me referia. As quantias que tinha desviado para as suas despesas pessoais, as faturas falsas, tudo estava na minha mira. Duarte bateu na mesa. Estás a tentar encurralar-me. Queres destruir esta empresa?
Não a estou a destruir. Levantei-me, apoiando as mãos na mesa e inclinando-me na sua direção. Estou a salvá-la dos parasitas que a corroem. A HAG não trabalha com parceiros fraudulentos. Se estás limpo, não tens nada a temer. Se tens algo a esconder, é melhor estares preparado. A sala ficou em silêncio. Ninguém se atrevia a respirar. O poder tinha mudado de mãos por completo. A mulher que uma vez foi considerada uma inútil tinha agora nas suas mãos o destino de toda a empresa. A auditoria prolongou-se durante 3 tensos dias. Sob a minha direção, a equipa de auditores profissionais vasculhou cada canto da contabilidade da empresa do Duarte. Não me baseei apenas nos números. Baseei-me na minha memória prodigiosa das vezes que Duarte tinha revelado detalhes em chamadas telefônicas em casa, das vezes que a Beatriz tinha trazido documentos para ele assinar, e eu os tinha folheado às escondidas. Sabia exatamente onde eles ocultavam o dinheiro sujo. Sabia que empresas fantasma usavam para a evasão fiscal. No 4º dia, à tarde, convoquei uma reunião de emergência com o conselho de administração da empresa, incluindo os acionistas não familiares. Duarte e Beatriz foram citados para dar explicações. Atirei um grosso dossiê para o meio da mesa. Senhores acionistas, já temos os resultados da auditoria. A situação é muito pior do que imaginávamos. Projetei no ecrã gráficos e números eloquentes. Primeiro, o diretor Duarte Veiga e a chefe de contabilidade, cúmplice da Beatriz, associaram-se para falsificar mais de 50 contratos de compra de matérias-primas com empresas de fachada em nome dos seus familiares. A quantia total desviada ascende a mais de 20 milhões de euros nos últimos 3 anos. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Os acionistas viraram-se para olhar para Duarte com fúria. Ele mantinha a cabeça baixa, a suar em bica. Segundo, continuei com voz de aço. A senhora Beatriz, como secretária do diretor, excedeu as suas funções para aprovar numerosas despesas pessoais como se fossem despesas da empresa, desde viagens de luxo e compras de marca até a manutenção de um amante, tudo contabilizado como despesas corporativas. Projetei faturas de hotéis de 5 estrelas, recibos de malas Hermès e fotos das suas férias com o outro homem que tinha compilado. Beatriz guinchou, tapando a cara. Desliga isso. Estás a violar a minha privacidade. Privacidade? Ri friamente. Quando usas o dinheiro dos acionistas para os teus jogos, perdes esse direito. Isto é desvio de fundos. Dirigi-me aos acionistas. Como representante da HAG, declaro que suspenderemos toda a colaboração e cancelaremos o contrato se a direção atual não for destituída e assumir as suas responsabilidades legais. Não podemos permitir que a nossa marca seja manchada por burlões. O senhor Gascão, um acionista maioritário e muito respeitado, levantou-se e apontou para Duarte. Duarte, confiei em ti. E atreves-te a fazer-nos isto, tomas-nos por idiotas? Proponho a sua destituição imediata como diretor e que o processemos para recuperar o dinheiro. Sim, destituição. Para os tribunais. Os outros acionistas apoiaram-no. Duarte desmoronou-se. Deixou-se cair na cadeira com um olhar perdido. Olhou para mim, e nos seus olhos já não havia ira nem ódio, mas um desespero absoluto. Sabia que estava acabado. Não só perderia a empresa, a casa e a mulher, mas enfrentava a prisão. Recolhi os meus documentos, pronta para me ir embora. O meu trabalho ali tinha terminado, tinha trazido a verdade à luz, tinha feito justiça por mim mesma e por todos os que ele tinha enganado. Ao passar por Duarte, parei e disse-lhe em voz baixa: Como vês, Duarte, sem mim como teu apoio, não és mais do que um fracassado. Tu mesmo partiste o teu prato de comida. Não culpes ninguém. Apenas a tua própria ganância e estupidez. Saí da sala, deixando para trás um caos de gritos e acusações.
O longo corredor abria-se diante de mim, mas desta vez, no final do caminho, brilhava a luz da liberdade e da glória. A queda de Duarte foi mais rápida do que imaginei. Em 24 horas, a notícia do escândalo financeiro da sua empresa inundou a imprensa econômica. Diretor desvia fundos da empresa, contrato milionário em perigo, a face oculta de um empresário de sucesso. Títulos sensacionalistas que sentenciaram a sua reputação. Sentada no meu novo escritório na sede da HAG, saboreava um café enquanto lia as notícias. Sentia uma satisfação inegável, mas mais profundamente um grande alívio. Finalmente fazia-se justiça. O meu telemóvel tocou. Era a Rita, a irmã do Duarte. Atendi. Não por vontade de ouvir os seus insultos, mas por curiosidade de saber quão desesperada estava a família. Aurora, já estás contente? A voz da Rita estava embargada pelo choro. A polícia levou o Duarte. A minha mãe desmaiou e está nas urgências. És uma pessoa horrível. Destruíste a minha família. Rita, respondi com calma. Quem assinou contratos falsos foi o Duarte. Quem desviou o dinheiro foram o Duarte e a Beatriz. Eu apenas trouxe a verdade à luz. Se o teu irmão tivesse feito as coisas bem, ninguém lhe poderia ter feito mal. Em vez de me ligares para me insultar, devias procurar-lhe um bom advogado. Mas penhoraram a casa, e as contas bancárias dele estão congeladas. Onde vamos viver? A minha mãe e eu. Deixa-nos ficar na vivenda da Lapa. Afinal de contas, também é tua casa. O seu descaramento fez-me rir. No dia anterior, queriam pôr-me na rua e agora suplicavam-me um teto. Lamento, essa casa já a pus à venda. Não quero conservar nenhuma recordação da vossa miserável família. Dou-vos 24 horas para se irem embora. Depois mudarei a fechadura. Desliguei e bloqueei o seu número. Já não tinha nenhuma obrigação de sustentar aqueles que me tinham explorado durante 10 anos. À tarde, fui com o meu advogado à vivenda para supervisionar a entrega. A cena era desoladora. Móveis espalhados por todo o lado, Graça sentada no chão da entrada, a chorar e a amaldiçoar o céu. Rita metia roupa em caixas enquanto discutia com vários credores que rodeavam o portão. Ao ver-me descer de um carro de luxo, Graça abalou-se para me atacar, mas os guarda-costas detiveram-na. Devolve-me o meu filho, desgraçada. Desde que entraste nesta família, tudo tem sido má sorte. Olhei para ela com frieza. A má sorte é que o seu filho é um incompetente e um ganancioso. A senhora mimou-o em demasia, tolerou todos os seus vícios e agora culpa-me a mim. A única que o prejudicou foi a senhora. Fiz um sinal ao meu advogado para que procedesse. Móvel a móvel, os pertences da família foram postos na rua. O sofá onde o Duarte via televisão, o serviço de chá com que a Graça se exibia perante as amigas, tudo jazia agora como um monte de sucata. Quando o portão se fechou, entreguei as chaves ao agente imobiliário. Venda-a o mais depressa possível, ao preço que for. Virei-me e fui-me embora, deixando para trás a casa que uma vez foi o meu inferno pessoal, sem o menor vislumbre de nostalgia. Um mês depois, realizou-se o julgamento. Citaram-me como testemunha principal. Duarte, no banco dos réus, parecia um espectro. Tinha emagrecido muito, o seu cabelo tinha ficado grisalho. Vestia o uniforme de presidiário, os seus olhos fundos e sem vida. Quando entrei na sala, um brilho de arrependimento tardio reluziu no seu olhar, mas foi rapidamente sufocado pela humilhação. Beatriz também estava lá, ao seu lado. Já não tinha o seu ar arrogante, o seu rosto pálido e sem maquilhagem, e os seus olhos inchados de tanto chorar. O julgamento começou. As provas que apresentei eram tão esmagadoras que o advogado do Duarte mal conseguiu defendê-lo. Cada ato de desvio de fundos, evasão fiscal e criação de fundos opacos ficou a descoberto. Quando me tocou a vez de testemunhar, o advogado do Duarte tentou atacar-me, sugerindo que eu tinha agido por vingança pessoal.
Senhora Montes, é verdade que conhecia estas irregularidades há algum tempo, mas guardou silêncio esperando o momento de se vingar do Sr. Veiga. Olhei-o diretamente nos olhos e respondi com voz clara. Guardei silêncio porque esperava que o meu marido reconsiderasse. Guardei silêncio porque queria preservar a minha família. Mas quando ele e a sua amante pisaram a minha honra, quando usaram dinheiro desviado para os seus luxos e planearam ocultar os seus bens, tive de falar. Não é vingança, é defender a justiça e os direitos dos acionistas honestos. A sala murmurou em aprovação. As minhas palavras firmes desmontaram todos os argumentos da defesa. No final do julgamento, Duarte foi condenado a 12 anos de prisão e a devolver todo o dinheiro. Beatriz recebeu 7 anos por cumplicidade e desvio de fundos. Todos os bens de Duarte foram confiscados. Quando o levavam para fora da sala, ele passou ao meu lado. Parou por um instante e murmurou. Desculpa, não o olhei. Apenas respondi em voz baixa. Não me deves um pedido de desculpa a mim. Deves-te a ti mesmo por não teres vivido uma vida decente. O furgão da polícia afastou-se, levando as 2 pessoas que tinham semeado o caos na minha vida. Observei-os partir, sentindo-me incrivelmente leve. Um capítulo escuro tinha se fechado para sempre. Após o julgamento, mergulhei no trabalho. Como assessora estratégica, viajava constantemente entre a Alemanha, Singapura e Portugal. Voos longos e reuniões intensas mantiveram-me ocupada, ajudando-me a sarar. Numa tarde de chuva, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Aurora, sou a Rita. Sei que não tenho direito a contactar-te, mas a minha mãe está a morrer no hospital. Quer ver-te uma última vez. Estive prestes a apagar a mensagem, mas a minha consciência não me permitiu. Afinal de contas, foi minha sogra durante 10 anos. Pedi ao motorista que me levasse ao hospital. Graça estava nos cuidados intensivos, ligada a uma infinidade de tubos. O AVC que sofreu após perder a casa e ver o filho na prisão tinha-a fulminado. Rita, ao seu lado, magra e com olheiras, dava-lhe de comer uma sopa aguada. Ao ver-me, levantou-se com a cabeça baixa. Aurora, obrigada por teres vindo. Deixei um cesto de fruta sobre a mesa e aproximei-me. Graça abriu os olhos, cansados e vidrados. Ao ver-me, tentou mover os lábios e as lágrimas rolaram pelas suas bochechas enrugadas. Aurora, eu errei. A sua voz era um sussurro fraco. Perdoa. O Duarte. Perdoa-me a mim. Tentou pegar na minha mão, mas não teve forças. Olhei para a mulher que uma vez foi arrogante e cruel, agora prostrada e indefesa. Senti uma pontada de compaixão. Descanse. Não fale, disse-lhe suavemente. Não respondi ao seu pedido. Apenas anue levemente. Perdoar. Talvez já o tivesse feito. Guardar rancor só me faria mal a mim mesma. Deixava-os ir, não porque o merecessem, mas porque eu merecia estar em paz. Virei-me para a Rita e tirei um envelope da mala. Toma. Isto é para ajudar com as despesas do hospital. Cuida dela. Não voltarei. Rita pegou no envelope e desatou a chorar. Obrigada, Aurora. Lamento muito. Fomos horríveis contigo. Saí do quarto. O som rítmico do monitor cardíaco ficou para trás. Lá fora, a chuva tinha parado. As poças de água refletiam as luzes da rua. Respirei fundo o ar úmido, sentindo a minha alma limpa. O meu divórcio foi tratado rapidamente. Com Duarte na prisão, não houve disputas pelos bens, já que os seus tinham sido confiscados e os meus eram de minha propriedade exclusiva. No dia em que recebi a sentença, fui sozinha. O juiz entregou-me o documento com o selo oficial. Parabéns, senhora. Legalmente é uma mulher livre. Segurei o papel, observando-o. Era apenas um pedaço de papel, mas punha fim a 10 anos da minha juventude, a 10 anos de lágrimas, e era o meu passaporte para uma nova vida. Ao sair do tribunal, o sol brilhante de Lisboa cegou-me. Olhei para o céu azul, sentindo uma liberdade absoluta.
Ninguém voltaria a dizer-me o que vestir, o que dizer. Ninguém voltaria a chamar-me inútil. Tirei o telemóvel e liguei para Richter. Senhor, os meus assuntos pessoais estão resolvidos. Estou pronta para assumir o meu novo posto na sede de Berlim no próximo mês. Fantástico, Aurora. Estamos à sua espera. Há um assento no Conselho de Administração Global reservado para si. Sorri e guardei o telemóvel. Berlim, Heidelberg. As ruas de calçada, os velhos carvalhos, as salas de aula universitárias onde uma vez sonhei. Estava prestes a voltar onde tudo começou. Mas antes, tinha uma última coisa a fazer. Fui visitar Duarte na prisão. Sentado à minha frente, separado por um vidro, ele parecia ter envelhecido 10 anos. Não se atrevia a olhar-me nos olhos. Vou para a Alemanha, disse-lhe. Ele anuiu levemente. Parabéns, mereces. Vim despedir-me e agradecer-te. Ele olhou para mim, surpreendido. Agradecer-me? Por quê? Por ter arruinado a tua vida? Não. Obrigada por me mostrares o fundo do sofrimento para que eu pudesse apreciar o meu próprio valor. Sem a tua opressão, talvez não tivesse tido a força para ressurgir assim. Foi a lição mais cara da minha vida. Levantei-me e pousei a mão sobre o vidro. Adeus, Duarte. Espero que te reformes. Espero que no dia em que saíres, sejas uma pessoa diferente. Virei-me e fui-me embora com passo firme. Duarte seguiu-me com um olhar, as lágrimas a rolarem-lhe pelas bochechas. Compreendeu que tinha perdido para sempre o mais valioso da sua vida. 1 ano depois. Berlim, Alemanha. O auditório do Centro Internacional de Congressos estava lotado. Milhares de empresários, políticos e ativistas de todo o mundo tinham se reunido para o Fórum Global de Mulheres Líderes. Eu estava no palco, sob o foco de luz. Usava um elegante vestido de seda de um designer português, de um azul intenso. Num mar de fatos escuros e vestidos de noite ocidentais, o meu traje destacava-se como um símbolo de elegância e força. O microfone ligou-se. Sorri para a audiência. Minhas senhoras e meus senhores, o meu nome é Aurora Montes, vice-presidente executiva de estratégia da HAG. Os aplausos ressoaram. Comecei o meu discurso, não com teorias econômicas, mas com a história da minha vida. Falei dos 10 anos presa nos preconceitos, dos dias em que esqueci quem era e do momento em que decidi recuperar a minha voz, usando a linguagem, a minha arma mais poderosa. Muitas pessoas perguntam-me qual é o segredo do sucesso. Eu digo-lhes, nunca deixem que ninguém defina o vosso valor. Vocês não são a sombra do vosso marido, nem um enfeite em casa. Vocês são vocês mesmas, com a vossa inteligência, a vossa força e os vossos próprios sonhos. Não temam começar de novo. Às vezes, o colapso é o começo de um renascimento ainda mais brilhante. O discurso terminou com uma ovação estrondosa. Muitas pessoas puseram-se de pé, com os olhos úmidos. Richter subiu ao palco e entregou-me um ramo de flores. Abraçou-me e sussurrou. Estou muito orgulhoso de ti, Aurora. Depois da cerimônia, saí para a varanda. O ar de Berlim era frio, mas puro. Olhei para o rio Spree a fluir tranquilamente. Ao longe, um homem elegante aproximou-se. Era Marcus, um professor de linguística alemão que me tinha apoiado em silêncio durante o meu ano em Berlim. Estiveste incrível, Aurora, disse Marcus num português quase perfeito. O seu olhar estava cheio de afeto. Estás livre esta noite? Conheço um restaurante português delicioso no bairro de Mitte. Virei-me e sorri-lhe. O meu coração, depois de tantas tempestades, parecia começar a bater de novo, mas desta vez batia ao ritmo da liberdade e da igualdade. Estou livre, Marcus, mas apetece-me comida alemã. Tenho saudades de uma boa currywurst. Ambos rimos às gargalhadas. A nossa risada misturou-se com o vento, elevando-se para o vasto céu de Berlim. A fênix tinha renascido, e as suas asas agora eram suficientemente fortes para voar para qualquer horizonte que desejasse.